Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tour das Seleções. Desta vez, como a gente está em época de eliminatórias da Copa, e tem toda uma questão envolvendo o Brasil, que essa está sendo uma eliminatória muito tranquila para o Brasil, né? Eu queria mostrar quantas eliminatórias o Brasil disputou, alguns países, né, também, quantas eliminatórias eles disputaram, aí eu tô mostrando esse trecho da tabela que eu encontrei aqui na internet. Eu coloquei os times em alfabética para ficar um pouquinho mais fácil, né? De achar o Brasil e a Argentina, né? E aí vocês podem perceber os números da Argentina, né? E do Brasil. Aqui a gente tem o número de eliminatórias que o Brasil disputou, o número de vezes que teve sucesso, o seu número de inscrições para a Copa do Mundo, partidas jogadas, vitórias, empates, derrotas, gols a favor, gols sofridos, saldo e aqui um total de pontos, né? Esse histórico de competições. E a gente pode ver algumas seleções que têm algumas eliminatórias a mais do que a nossa, né? Até porque algum tempo atrás as campeãs não disputavam as eliminatórias da Copa seguinte, então isso também interfere em algumas quantidades de eliminatórias. E temos várias equipes interessantes com alguns dados, aí eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois, quem quiser pausar o vídeo. Aí eu queria mostrar uma pequena história de como foram as eliminatórias do Brasil, né? Começando pela primeira lá, que foi em 1954. Mas por que 54, assim? É o seguinte, o Brasil, na verdade, ele poderia ter participado até de mais eliminatórias na sua história. Porém, o que aconteceu? Eu já pesquisei alguns podcasts também ouvindo eles, tá? Como, por exemplo, o Fino da Bola, que é um podcast antigo já extinto. O que aconteceu? A primeira eliminatória com a participação do Brasil era para ter corrido lá em 34. Porém, o que ocorreu em 34? Deixa eu mostrar aqui. Dá para 34, né? O Brasil havia poucos países da América do Sul dispostos a jogar a Copa do Mundo naquela época. Então, quem estava inscrito para essa eliminatória era basicamente o Brasil e mais uma ou duas equipes da América do Sul, que no caso seriam o Peru e a Argentina e o Chile, né? Na verdade, então eram quatro. Só que o que aconteceu? O Chile desistiu, depois o Peru desistiu, e aí depois, quando estava um pouquinho antes da Copa, quem desistiu foi a Argentina. Então nós íamos ter um Argentina e Peru, um Argentina e Brasil, logo na primeira entrada da Copa e não correu, porque a Argentina desistiu e nós ganhamos a vaga da Copa de 34 sem precisar jogar. E aí, e assim foi a primeira vez que a gente classificou de certa forma, até automaticamente, porque não precisou jogar, né? Precisa se inscrever e mostrar interesse e ter um time escalado. Aí em 38, que é um 38, em 38? Praticamente a mesma coisa, só que com algumas equipes diferentes. Aqui pro caso da América do Sul, foi a Argentina de novo, que ela acabou desistindo e quem se classificou foi quem? O Brasil. E aí vemos aquela Copa de 50, onde a gente foi o anfitrião, né? O anfitrião também não joga eliminatória. Vai até jogar algumas partidas testes, algumas partidas de treinamento, assim, mas eliminatória não. E aí tinha os 54, né? 54 a gente teve Paraguai e Chile para disputar eliminatórias junto conosco. E o desempenho do Brasil foi extremamente bom. Extremamente ótimo. Vencemos com tranquilidade o Chile e o Paraguai. Tivemos um pouquinho de dificuldade nesses dois jogos aqui, mas depois foi superada tranquilamente. E nos classificamos com uma vitória de 4-1 em cima do Paraguai, com a geração do Didi e alguns outros jogadores daquela década de 50. Depois a gente teve uma eliminatória para a Copa de 58, né? Onde a gente teve pouquíssimos jogos que a gente necessitou jogar de fato, né? Tivemos um empate aqui com o Peru e depois uma vitória de 1-0 em cima do Peru. Aqui, de fato, foi uma eliminatória bem difícil.
entre nós, porque eram dois jogos, né? Precisava tudo pra decidir. Aí se vocês quiserem ver quem fez os gols, né? E como aquela outra eliminatória eu não mostrei quem fez os gols, mas podem ficar tranquilos, se quiserem, depois eu faço outro vídeo comentando ou comentando na descrição desse vídeo, se vocês caso queiram saber com mais detalhes. Aí depois, quando é que a gente jogou outra eliminatória? Bom, 62 não jogamos, pois fomos campeões em 58, né? Então, a outra eliminatória foi lá pra 66? Não, porque 66 a gente também foi campeão em 62, então logo a gente não jogou em 66. Então, quanto que foi a terceira eliminatória nossa? Foi lá na época do Pelé já. É a entrada a lendária, a muito lembrada entrada da Copa 70. Por quê? Porque na Copa de 70, para entrar na Copa 70, a gente enfrentou pela primeira vez a Venezuela. Então, tivemos um confronto inédito assim na história da seleção. Vencemos com tranquilidade, né, a Venezuela, né? E eliminamos outras equipes também, né? Vencemos o Paraguai, vencemos a Colômbia. E aqui eu vou deixar vocês verem os gols, assim, um pouquinho rapidamente. Quem quiser poder ler com mais calma, vocês podem pausar o vídeo. Eu só vou dar uma clicadinha aqui para vocês poderem ver, né, os nomes, algumas das partidas em geral. Podemos ver que o Pelé e o Tostão fizeram muitos gols. O Rivelino também fez alguns e o Jairzinho. E outros jogadores também, né, como podem ver. E aí tínhamos também que participou dessa eliminatória foram o Uruguai, o Equador e o Chile. Então foram 7 equipes das 10 que já existem hoje, né? Caso queiram saber, por exemplo, a Argentina não jogou, tanto que ela não foi para a Copa de 70. Não tivemos a participação da Bolívia e também não tivemos a participação da, do nosso adversário bem conhecido, que era o caso da Colômbia, Venezuela, Equador teve. Ah, não tivemos o Peru nessa eliminatória, por exemplo. Apesar que o Peru ele jogou a Copa de 70, se eu me lembro bem. Então, ele acabou jogando a Copa de 70. Mas eu não tendo participado dessa parte da eliminatória aqui. Então, o jogo do Brasil, né? Tivemos alguns jogos bem fáceis, alguns jogos até um pouco difíceis. Então, tivemos poucos gols sofridos, né? Só apenas 2 gols sofridos no total. Depois vamos para as eliminatórias da Copa de 78, porque em 74 não precisamos jogar, né? Fomos campeões. Aí tivemos 78. Em 78, nós tivemos uma vitória até que relativamente um pouquinho difícil, na minha opinião. Na minha vaga lembrança, que eu já olhei essas vitórias um pouco antes. E nós tivemos poucos gols por essa quantidade de partidas aqui que tivemos. Jogamos contra Paraguai e Colômbia. Como podem ver, só teve uma partida que teve muitos gols aqui. O resto foi tudo partida de 1, 2 gols no máximo. Então aqui 0 a 0, né? Aqui tínhamos os 6 gols, né? Vocês poderem ver os nomes. Aqui um gol desse jogador que é até pouco conhecido, na minha opinião, né? E aqui tínhamos que na verdade foi um gol contra, né? A favor do Brasil. E aqui temos um outro gol aqui do Roberto Dinamite, que foi muito importante para essa Copa de 78, aliás. Ele fez os gols e passes e participações bem decisivas para essa Copa de 78, que foram responsáveis pelo bom desempenho do Brasil nessa Copa, junto com o Rivelino. E foi uma Copa muito importante para o Brasil. E aqui a gente pode ver que tivemos outras equipes, né, da Conmebol participando, né, 6, 9. E aí tivemos 9 equipes, né? E mais uma vez a gente não teve a participação da Argentina nas eliminatórias.
porque a Argentina dessa vez era sediante. Então é óbvio que ela não iria precisar participar. Então nós tivemos outras eliminatórias lá em 82, né? E em 82 nós tivemos uma eliminatória que, assim, sinceramente eu não acho tão complicada, né? Mas nós tivemos a qualificação do Brasil, do Peru e do Chile. E aí, vamos ver se eu consigo encontrar os jogos para mostrar para vocês, né? É... Vou tentar aqui olhar na página do português. Até facilita um pouco pro pessoal que tá assistindo, né? Que em português fica um pouco melhor, né? De entender as coisas, né? Então, 82, né? Aqui tivemos jogos com o Brasil e com Bolívia e Venezuela. Esse era o nosso grupo. Vencemos com tranquilidade, tínhamos pouquíssimos gols sofridos, bastante gols feitos. Bom, é isso que temos de informações no acesso. Então, a gente não participou dessa eliminatória novamente, ficou de fora das eliminatórias porque não necessitava jogar. E aí depois tivemos outras eliminatórias lá na Copa de 86, lá no, pra Copa do México, né? Uma eliminatória que até alguns podem ter alguma vaga lembrança, que é uma eliminatória um pouco recente, né? A gente tivemos a classificação de, pela primeira vez, pode ter sido pela primeira vez, 4 equipes da América do Sul, né? E aí tínhamos essas 4 aqui, como podem ver. E aí eu vou pra cá, né, pra poder mostrar os jogos pra vocês. Acho que é lá pra baixo. Então, depois eu vou até fazer mais vídeos sobre esses eliminatórios, né? Eliminatórios. Só que por enquanto eu vou fazer essa versão bem resumida pra vocês, até pra não ficar muito cansativo, né, pro pessoal que quiser saber um pouco lentamente, assim. E é um legal, né, que esse vídeo até a gente lembra do Zagallo, que ele gosta muito do número 13, então essa eliminatória pode caso ele deve estar até percebido essa conta, então está gostando muito de assistir essas eliminatórias. E aqui, para a Copa de 86, a eliminatória foi o Brasil, Paraguai e Bolívia. Que de certa forma foi um pouquinho difícil no começo, né? Aqui temos alguns jogos um pouco mais difíceis. E aqui depois começou a ficar mais tranquilo. Fizemos 2-0 no Paraguai. E aqui só demos aquela. Foram alguns jogos um pouco mais difíceis, mas sem muito preocupação e conseguimos passar com tranquilidade, assim. O Paraguai parece que deu um pouquinho de trabalho nessa época, mas vencemos tranquilamente e passamos na Copa seguinte, que é a Copa de 86. E aí temos a entrada para a Copa de 90, 90, onde aqui nesse caso, por exemplo, nós tivemos 6 às 10 equipes da Conmebol, caso vocês queiram saber. E aí vamos à Copa de 90, né? Onde a eliminatória foi. Essa eliminatória a pessoa já tem algum pouco com mais de lembrança afetiva, seja positiva ou negativa, pois é uma eliminatória que começou-se a ter um certo destaque de alguns jogadores que se tornariam lendas da seleção brasileira, como o caso do nosso Dunga e de outros jogadores como o Ricardo Rocha e Ricardo Gomes e alguns outros jogadores. Tivemos aquele caso emblemático, né, do goleiro Rogers lá do Chile, que eu não vou me alongar muito para não me perder aqui na ideia do vídeo. E, assim, tivemos jogos relativamente fáceis contra a Venezuela. Depois tivemos jogos difíceis contra o Chile. E esses jogos difíceis que acarretaram que o Chile ficasse muito preocupado, né, com a sua situação na Copa.
Mesmo assim, nós nos classificamos tranquilamente. E o Chile foi penalizado depois dessa atitude do goleiro e da equipe como um todo. Assim, o Brasil conseguiu participar da Copa de 90 tranquilamente. E não precisou de nenhum sorteio ou jogo com disputa de pênaltis. E assim, fica a observação, né, que o Brasil nunca precisou disputar uma repescagem e jamais precisou de jogos de pênalti, terminar sem pênaltis. E assim, tínhamos uma entrada bem tranquila. E aí vamos para uma entrada da Copa de 94, onde essa já tivemos um pouquinho de trabalho. Tem uma vaga lembrança de ter lido sobre ela em algumas revistas e jornais. E realmente é uma eliminatória bem complicada pro Brasil e para outros países da Ásia, pois naquela época haviam poucas vagas para a Ásia e o Brasil estava começando a testar um novo técnico, que era o Parreira. Naquela época não tinha mais muita experiência com seleção. E foi uma eliminatória que eu considero um pouquinho mais difícil do que as anteriores, porque havia mais equipes para o Brasil jogar contra, né? Como podem ver. Eram 5 equipes, né? Na verdade, 4, mas eram 5 equipes no grupo. Então, jogamos contra a Bolívia, que estava no seu auge, aliás, né? Era a temida Bolívia da década de 90, que era uma Bolívia que jogou muito bem, conseguiu se classificar para sua terceira Copa do Mundo, com um desempenho muito acima da sua média histórica, conseguindo eliminar uma equipe uruguaia, que era uma grande favorita à vaga naquela época. Porém, quem ficou com a vaga foi a Bolívia. Aqui já era um grupo um pouco mais equilibrado. Quem decidiu a vaga foi no final a Argentina, que teve muita dificuldade para vencer o Paraguai. Aí eu deixo dar uma clicada aqui para vocês poderem ver como é que foram os jogos, né? Quem fez os gols pro Brasil. Aí tivemos vários gols, né? Do Bebeto, gols do Raí. Esse parinho aqui, cai. Eu pessoalmente não conheço muito, não sou muito bom com nomes de jogadores do Brasil, assim, poucos que eu lembro nome de cabeça. Principalmente os antigos. Aqui tínhamos Bebeto, Dunga, Müller, aqui o tal do Ricardo Gomes, que eu tava tentando lembrar, né? E tínhamos até muitos jogadores que fizeram gol. Tínhamos até o Evair, ó, que foi um jogador muito importante pro Palmeiras, que acabou sendo terceiro eliminatório, mas não lembro se ele chegou a jogar a Copa não, viu? Não, sinceramente não lembro dele na Copa, pode ser que tenha ficado mais no banco. Aí tivemos esse jogo aqui contra o Uruguai, que foi um jogo muito importante. Eu tenho uma vaga lembrança de ter lido nos jornais e revistas que ele foi um jogo muito importante para a carreira do Romário e para os jogadores em geral. Essa partida foi muito decisiva para o Brasil participar da Copa. A mídia ficou muito em cima para a gente pudesse ganhar. E foi uma classificação até que tranquila. A dificuldade maior aqui foi ficar à frente da Bolívia e do Uruguai, que o Uruguai estava correndo atrás da Bolívia, por incrível que pareça. Mas conseguimos a nossa vaga com poucos jogos preocupantes. Ó, tínhamos até um 7-1 naquela época, ó. Vocês queiram ver como a Bolívia estava boa naquela época. Então, tivemos uma derrota. Acho que essa derrota deve ter sido pesada muito, porque foi no começo da competição, né? Isso pode ter pesado bastante para histórico. Aí tivemos outra eliminatória, né? A Copa de 98, onde na verdade a gente não teve eliminatória para a Copa de 98, porque nós somos campeões, né? Aí não precisamos jogar, tivemos vários jogos amistosos
naquela época de 98, né, contra várias equipes. Depois vocês podem pesquisar com mais calma, tranquilamente. Aí em 2002, nós tivemos que jogar a eliminatória. E aí 2002, para alguns, acabou sendo, foi uma das eliminatórias mais difíceis da história da seleção brasileira, porque a gente teve muitas trocas de técnico e com isso acarretou bastante mudanças no elenco. E isso realmente causou uma dificuldade, porque também foi uma primeira eliminatória que o Brasil precisou jogar 18 jogos, e isso é uma quantidade muito alta de jogos comparados às eliminatórias anteriores. Isso também dificultava bastante o desempenho da equipe, que precisava testar vários jogadores, tentar descobrir, né, qual que seria